O programa Lições da Bíblia está começando e no programa de hoje você vai saber tudo o que aconteceu com os nossos jovens hebreus lá em Babilônia. Toda a história da fornalha de fogo ardente, o convite à adoração e como Nabucodonosor inverteu o sonho dado por Deus, transformando uma estátua não metálica, mas apenas em um único metal, a grande estátua de ouro. Essas lições nós vamos começar a tirar da palavra de Deus a partir de agora. Já estamos prontos aqui no estúdio da Novo Tempo, o estúdio onde o programa Lições da Bíblia sempre é gravado para ser colocado no ar aqui pela TV Novo Tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, porque através da TV Novo Tempo nós temos uma conexão, através da TV Novo Tempo nós temos um encontro marcado para o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus, que é a meta e a primazia do programa Lições da Bíblia. Nós sempre usamos um manual de estudos, eu o tenho aqui em minhas mãos. Esse manual, nesta temporada, vai estar falando sobre o livro de Daniel. O nosso estudo é sobre o livro de Daniel. E é um material produzido aqui pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia, e a quem mandamos um abraço muito carinhoso, a todos os amigos que ali trabalham e a toda a liderança da Casa Publicadora, que são parceiros aqui da Novo Tempo e têm produzido materiais excelentes para a Igreja Adventista e para o mundo cristão evangélico também. Uma alegria podermos ter amigos que preparam materiais para o estudo da Bíblia com a gente. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, uma dupla de pastores e professores da Faculdade Adventista da Bahia. Eles são professores de teologia e responsáveis, assim, pelas disciplinas, pelas matérias relacionadas ao Antigo Testamento, dentre outras atribuições e matérias que eles dão. São os amigos, o pastor Isael Costa, que é professor também dessa área de Daniel, de Antigo Testamento, dentre outras funções. Bem-vindo mais uma vez ao programa, pastor. Muito obrigado mais uma vez, é um privilégio muito grande, uma alegria também muito grande estar aqui. Alegria nossa. Acompanhando o pastor Isael, nós temos o pastor Pablo Rothman. Tem que fazer essa dobra na língua, né? Rothman, tá certo? O pastor Pablo é um chileno com um espírito missionário, trabalhou em vários lugares do mundo, não é, pastor? Trabalhamos em vários lugares, Israel, Argentina, Venezuela, Chile e agora aqui em Brasil. Estamos muito gratos de estar novamente aqui com vocês. E é um chileno que casou-se, a sua esposa é? Da Bulgária. Da Bulgária. E o pastor tem 5 filhos. De diferentes países. E ele foi sendo missionário em diferentes países. Tem ali um mini mundo na sua casa, né, pastor? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Bem-vindo, pastor. Muito uma alegria estar aqui. Alegria recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Eu quero começar o programa com uma oração, né? No programa passado, o pastor Pablo disse que tudo que a gente vai fazer tem que ter uma oração, né? E o programa aqui sempre ora para começar, é uma alegria poder contar com a bênção de Deus. Pedir aqui ao pastor Isael que ore para nós. Ore com a gente. Nosso Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos continuar fazendo isso para todo sempre. Amém, Senhor. Pedimos que a tua mão repouse mais essa vez e continue presente em nossas vidas, bem como na vida de todo aquele que está entrando em contato com esse programa e que vem acompanhando tudo quanto é oferecido por essa rede de comunicação, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor faça próspera a tua obra na vida de todos os teus filhos
e que tenhamos a alegria de a cada dia estarmos mais semelhantes a Jesus. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Na semana passada, você que está acompanhando o programa Lições da Bíblia Sempre, nós recebemos esses dois pastores e conversamos dentro do tema do nosso manual a respeito do sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor e como Deus revelou esse sonho a Daniel, seu servo, e como também revelou a interpretação desse sonho. E nós discutimos na semana passada que este sonho contava a história dos grandes impérios deste mundo até a volta do Senhor Jesus, representada então por aquela pedra, o reino de pedra, que seria que vai ser a implantação do reino do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, pastor Pablo, o que foi que Nabucodonosor fez com a revelação de Deus? Que era uma estátua metálica, de diferentes metais. O que Nabucodonosor fez? Ele agora não estava contento, porque significava que seu reino ia terminar, e agora ele quer fazer algo que mostre que seu reino vai durar muito mais. Faz uma grande estátua, toda de ouro, e quer que muita gente de seu reino possa vir a adorar essa estátua, que finalmente significa lealdade para ele e lealdade aos deuses de Babilônia. Interessante como aflorou de novo em Nabucodonosor, pastor Israel, o orgulho que ele tinha. Nós falamos sobre isso a semana passada, né? Ele era um homem muito orgulhoso, muito cheio de si, de suas obras, né? Aflorou de novo. Ele resolveu fazer não a estátua como Deus havia falado, mas só com ouro. Ou seja, ele ia do começo ao fim. Era essa a ideia? Muito provavelmente seja isso o que ele tem na cabeça, né? Nabucodonosor é um personagem assim estranho no texto, né? Aquele homem impositivo, o capítulo 1 ditando nomes novos para os meninos, ditando a comida, colocando em risco até a vida do responsável pela alimentação deles, que o Arioque diz, o que é que vai ser de mim se vocês se apresentarem mal? Então, um homem exigente num sonho que ele tem, como foi mencionado na última ocasião, como ele perde o conceito do sonho na cabeça, não lembra, ele dita a morte se ele não conseguir lembrar, se não for revelado para ele o que aconteceu. E no capítulo 3 aqui, ele já dita a morte de quem não adorar a imagem. No capítulo 4, ele já age de maneira grosseira também, quando ele tem um sonho de uma árvore que é cortada. E no final do capítulo 4 é que ele realmente se evidencia um homem convertido, né? Uma personalidade difícil, mas Deus alcança e muda e transforma, né? No final do capítulo 2, ele louva o Deus de Daniel, ele se dirige... Tinha dado a revelação, né, do sonho. Isso, ele se reporta a Daniel e ao Deus de Daniel como um Deus diferente, distinto, que deve ser venerado. Entretanto, alguns anos depois, provavelmente quase que 2 décadas, se passam do 2 para o 3, e no 3 nós encontramos um conteúdo desafiador ao que ele viu no seu sonho, anos atrás, que é o do capítulo 2, né? Não uma estátua de múltiplos metais, mas de um metal apenas. E o metal que é dito no capítulo anterior, que seria a descrição do reino dele, né? Então é o meu que permanece. É o meu reino que vai ficar de cabeça aos pés. E não tem nenhuma rocha vindo por aqui, não. Pois é. A rocha era ele mesmo. Pois na ideia dele, né? É interessante, pastor, que no capítulo 3, onde ele fez a imagem, diz que o rei Nabucodonosor fez a imagem no campo de Dura, na província de Babilônia. E esse lugar, quando vamos a Gênesis, capítulo 11, verso 2, é o mesmo lugar onde se fez a Torre de Babel. Ou seja, o lugar onde o ser humano, o orgulho do ser humano que quer chegar a ser Deus. Uma afronta a Deus, uma afronta. Né? É o mesmo lugar escolhe, e a imagem tem medidas muito especiais. São aproximadamente 27 metros por 2,7 metros, ou seja,
é mostrar grandeza, mostrar que ele é. Então ela tinha 27 metros de altura Isso, por por 2 2,7 de largura. de largura. O sea, que mostrava algo, ele é grande. No mesmo lugar onde Babilônia, onde fizeram a torre. Já estava mostrando o que ele queria fazer com essa estátua, que queria demonstrar. E de ouro, né? De ouro. Que riqueza que devia ter Babilônia, não? Ali nessa planície de Dura ali, era como um santuário, né? Porque ela era cercada pelas montanhas, né? Ela se tornou meio que um santuário do paganismo naquele momento ali. Como já sugere aqui o guia, em que o Dr. Elias Brasil ele destaca que a expressão Dura significa um lugar murado, cercado, né? O que dá a entender aquela planície como sendo a disposição de um santuário, com a fornalha sugerindo uma ideia de altar, e desafiadoramente aqueles que não aceitassem seriam sacrificados em reconhecimento à grandeza do poderio dessa divindade que Nabucodonosor oferece ao público ali. Então, o ambiente era um ambiente tenso. Tenso, né? Porque, conforme o pastor Pablo falou, no final, você também citou, no capítulo 2, ele está exaltando a Deus, né? O Deus de Daniel, você falou agora há pouco também. E agora ele mudou tudo. Não era aquele sonho que Deus havia dado. Era parecido, mas não era o sonho, né? É algo que assustava. Ele estava mudando, tentando alterar a revelação de Deus, né? E talvez ele achasse que ele era poderoso o suficiente para afrontar o Deus de Daniel, que ele respeitava, mas ele se achava o todo-poderoso. Permita uma observação aqui, pastor? Claro. Que eu noto nisso daqui uma revelação do ser de Deus que para mim é impressionante. Nabucodonosor está tendo a oportunidade de ter o conhecimento de Deus, porque Deus não entregou apenas Jerusalém e o rei Jeoaquim às mãos de Babilônia. Deus também está entregando Nabucodonosor a Daniel. Ele está vendo em Daniel um personagem diferente. Ele nota a grandeza do intelecto de Daniel, a nobreza de seu caráter, a revelação de Deus através de Daniel. Deus está tentando alcançar Nabucodonosor, e no início do capítulo 3, nós notamos aqui um ato de Nabucodonosor evitando Deus, rejeitando Deus e mesmo insultando Deus. Entretanto, Deus não desiste de Nabucodonosor aqui, que o capítulo 4 revela Deus alcançando Nabucodonosor. Então, embora o homem rejeitando deliberadamente ao Deus soberano, graças a esse Deus, Deus não rejeita Nabucodonosor ainda. Deus continua trabalhando com ele e evidentemente, segundo nós podemos crer no capítulo 4, Nabucodonosor é alcançado por esse Deus, né? Deus é um Deus de misericórdia, né, pastor Pablo? É Deus misericordioso, perdoador, é longânimo, né? E Deus já usou a Daniel para mostrar que era alguém diferente, para impactar, e agora Deus vai usar a 3 outros jovens, os outros jovens, para, de alguma maneira, revelar com amor a Nabucodonosor que Deus é um Deus diferente, um Deus muito especial. Este capítulo nos vai falar o que Deus pode chegar a fazer. Não o Deus de Babilônia que está longe, mas um Deus que pode chegar a estar muito perto, até aí no fogo, no meio do sofrimento de seus filhos. Perfeito, perfeito. Dentro dessa visão aqui do estudo dessa semana, e aí já nós vamos entrar nesse ponto importante aí da fornalha, eu fiquei pensando na estrutura que Nabucodonosor criou, desenvolveu, não apenas a estátua, mas a fornalha, o lugar dos músicos, né? Música selecionadíssima, instrumentos selecionadíssimos. Era um chamado à adoração que ele estava fazendo ali, né? Naquele momento ele estava chamando o povo à adoração. A verdade é que Nabucodonosor, com todo o que ele estava preparando,
iba a mostrar cuáles son las características da religião de Babilônia. Como é o culto de Babilônia? Vamos a descobrir a través cómo era o conceito de religião de Babilônia. En contraste, vamos a descubrir en este capítulo cuál es el concepto de religión do Deus de Israel. Así que este capítulo es muy importante en ese sentido. Por ejemplo, la música. A música era un elemento que se usaba para crear emoções y levar una decisión a esa gente. Tocaba la música y la gente tenía que se colocar inmediatamente. Era todo preparado y en ese sentido ele usou vários elementos que vamos a comentar mais. Foi um momento assim muito profissional, né? Não foi qualquer coisa que ele realmente foi bem, ele pensou. Até o nosso manual de estudos cita que pode ter se passado ali uns 20 anos, do momento da revelação do sonho até a construção. Exatamente. Porque algo tão grandioso assim levaria tempo mesmo. Com certeza. Né? Era um edifício. Com certeza. 27 metros de altura, de ouro, tinha que modelar aquilo. Então, realmente houve um planejamento, uma estratégia para se não fazer a vontade de Deus e não se cumprir com a vontade de Deus, né? E esse ponto aqui do texto da estátua de ouro, que está em Daniel, capítulo 3, versos 1 a 7, mostra também que em algum momento ele alimentou a ilusão que ele conseguiria, o intento dele, de ser o reino da terra, né? Porque ele mudou, ele fez com que ele mesmo se enganasse, né? Ele acreditou que ele conquistaria essa façanha, né? Vocês pensam assim também? Não, e ele faz tudo, e ele relaciona a parte dele como rei, mas lo relaciona com a religião, porque convida, dice, a la consagração. Es un llamado a adorar esa imagen finalmente, y es una religión que es una religión donde él no convida, él da órdenes. Você tem que se colocar de joelhos. Não é algo voluntário. No es voluntario. Ya está mostrando una característica de esa religión, que es una religión que ordena, e se a gente não faz o que eles dizem, morrem imediatamente. Faço o que eu mando e ponto. Ou morre. Não era fácil estar os três hebreus ficar de pé. Não. Sabiam o que significava. Não era fácil. Mas eles iam a mostrar qual era o sentido da verdadeira religião com a atitude que eles iam a ter. Exato. Interessante que eles se apresentaram, né? Eles foram convocados, todos foram, mesmo porque eles eram escravos, né? Eles eram cativos. Isso. E eles se apresentaram, mas permaneceram fiéis ali em pé àquilo que Deus queria. Nós vamos chamar um rápido intervalo e nós vamos retomar a nossa conversa aqui no segundo bloco, exatamente a partir deste ponto em que Nabucodonosor faz um chamado à adoração e como houve uma prova de fogo literal para Daniel, para os amigos ali, esses jovens hebreus que foram tão fiéis a Deus. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado porque você continua aí, firme, com a sua Bíblia aberta, a sua lição também, o nosso manual de estudos, que nós conhecemos na Igreja Adventista como a lição da Escola Sabatina. E você que acompanha o programa, sempre ouve a gente falando do nosso manual, né? Mas é a lição da Escola Sabatina que os adventistas usam para estudar a Bíblia todos os dias, e nós convidamos a você também sempre para acompanhar o estudo com a gente. Existe um curso bíblico novo que a Novo Tempo está oferecendo para todos os nossos telespectadores. E como nosso programa é o Lições da Bíblia, nós oferecemos para você um curso digital chamado Descobertas Bíblicas. Você, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, você pode ter acesso a esses cursos e onde você estiver, você não vai depender, por exemplo, da revista em papel ou de um DVD, apenas entrando numa plataforma digital.
E esse curso bíblico é oferecido a você gratuitamente, basta você entrar na plataforma digital de cursos bíblicos da Novo Tempo, que é o site biblia.com.br, e ali você vai fazer o seu cadastro e vai poder solicitar, então, este curso bíblico digital Descobertas Bíblicas. Quer ver alguns temas que você vai encontrar neste curso bíblico que é tão importante? Quem é Jesus? Quem é Jesus na história? Quem é Jesus para você? É um dos temas deste curso. Dentre os temas, temos, por exemplo, temas proféticos sobre a volta de Jesus e outros temas sobre profecias. O curso Descobertas Bíblicas vai ser uma bênção na sua vida e de sua família. Entre em contato, entre na plataforma digital, faça a sua inscrição e receba gratuitamente. Hoje, conversando aqui com os pastores Isael e pastor Pablo, lá da Faculdade Adventista da Bahia, de Teologia, estamos conversando sobre o tema 4 do nosso manual de estudos, da fornalha ao palácio, contando a história dos jovens hebreus que estavam em pé. Já vimos que Nabucodonosor inverteu o sonho, construiu uma estátua toda de ouro, e ele convida o povo para a adoração. E estávamos conversando sobre esse ponto quando fomos para o intervalo. Ou seja, ou adora ou morre, como disse o pastor Pablo. É possível adorar a Deus de uma forma autoritária como essa, como Nabucodonosor queria? A Deus não, a uma divindade. Okay. É interessante que aqui em Daniel capítulo 3, embora não seja especificamente um texto profético, ele acaba sendo um capítulo, um material usado no Novo Testamento para o pano de fundo de um texto profético lá, né? Ou seja, acaba sendo interpretado pelo viés da tipologia bíblica. Assim como esse chamado à adoração acontece aqui em Daniel capítulo 3, com uma imposição para se adorar a uma proposta de culto levantada, erguida, tem uma imagem de culto ali, uma imagem de uma divindade para se adorar, não fazendo isso com o risco de sua própria vida. Isso daqui é o que acontece lá em Apocalipse capítulo 13. Uma imagem dos poderes do mundo, dos poderes do inimigo, uma proposta de culto é levantada com uma imposição de morte sobre todo aquele que não se prostrar, que não receber, que não se adequar a essa proposta de adoração, né? Então aqui em Daniel capítulo 3 nós temos, diante desse momento escatológico que vai acontecer, nós temos qual é o modelo que nós devemos imitar. E o interessante é que o modelo é um modelo de vida de 3 jovens, né? 3 jovens. E se colocam firmes ali. Interessante quando eles são colocados diante do rei, e o rei questiona, né? Primeiro o ambiente, o pessoal diz, olha, existem alguns dos hebreus aí que o Senhor colocou para estar aqui, fazendo parte de nossa liderança, eles não estão nem aí porque o Senhor está pedindo não, viu? Eles não estão se dobrando, não. Eles estão se curvando e começaram a encher de comentários lá. Quando o rei manda que chame aos 3, e aí então o rei fala, mas vem cá, é verdade isso? Que vocês não estão fazendo caso do que eu estou pedindo, não adoram os meus deuses e nem a imagem que eu levantei? Pois bem, nós vamos dar uma outra oportunidade a vocês. Vamos mandar tocar de novo. E se vocês não se prostrarem, aí eu vou ver quem é o Deus que vai livrar vocês de minhas mãos. O interessante é, desde quando li pela primeira vez esse texto aqui, eu nunca deixo de me impressionar com a atitude desses meninos, né? Eles falam, ó rei, quanto a esse negócio, nós não vamos lhe responder não. Porque se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, a gente não adora ao seu Deus a si mesmo. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos com Ele, independente de Ele ser favorável nesse momento ou não, nós estamos com Ele, a gente não abre mão dele. Diante da possibilidade de perderem a própria vida, né? Eles não tiveram medo. Com certeza. Talvez eles entenderam que
o amor para Deus não depende das circunstâncias, mas é um amor de princípios. Isso. Não a circunstância, porque a circunstância era para deixar tudo, mas eles tinham aprendido a amar a Deus. É algo que é muito difícil. Sempre me perguntei como chegar uma pessoa a dizer, não importa o que passa, eu vou seguir fiel aos princípios de Deus, vou seguir adorando a Deus. Não é fácil. Sim. E eles nos dão um exemplo para nós. Exatamente. Agora, dentro desse ponto aqui, pastor, que eles não desonraram a Deus, eles honraram a Deus, isso significa que eles não estavam com medo? Porque às vezes as pessoas falam assim, então sentir medo é um sentimento pecaminoso. Pode até ser que eles estivessem com medo, não sei. Como o senhor vê? Eles estavam firmes, mas não sentiram nada de medo? O que seria medo, por exemplo, né? Dentro dessa visão bíblica, né? Sim. Como você vê essa história? Agora quero verlo, talvez o texto bíblico nos pode ajudar por favor. pouco. Aí no capítulo 3, verso, quando diz, quem é o Deus que vos poderá livrar de vossas mãos? Verso 15. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, rei. Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. E algumas versões falam que essa palavra poderia significar também não necessitamos defender-nos. Não necessitamos defender-nos. Se o nosso Deus, eles tinham um Deus pessoal, um Deus que aprenderam a amar, sabiam que Ele queria sempre o bom para eles. Nosso Deus, a quem servimos? Eles não eram pagados, eles amavam servir a Deus. Não era uma imposição. A quem servimos? Diz o texto bíblico. Quer livrar-nos, Ele nos livrará. Não somente de la fornalha, também de tuas mãos, ó Rei. Senão fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem. Ou seja, eles já tinham a felicidade maior, que era servir a Deus. Não importa o que ia vir. Claro, havia algo que tinha que haver um certo temor, mas o gozo de servir, de que Deus estava com eles era mais importante que o sofrimento que eles poderiam passar. Como diz aquele texto, né? Quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. Quer dizer, eles estavam firmes, não importava ali o desfecho, né? O final daquela história. Há um texto do Novo Testamento, entre parênteses, eu sempre temia muito a ideia de todos tememos a morte. A morte é estranho, é estranho. É o nosso grande inimigo. É o nosso grande inimigo. Eles estavam enfrentando. Mas uma vez me falaram uma promessa que ficou na minha vida, no Novo Testamento, que diz que Deus não nos vai deixar ser provados além das nossas forças, sino que Ele vai dar a saída. Então, eles, de algum jeito, eles estavam com essa sensação. Deus, não importa o que passe, Deus vai estar conosco. Amém. E Deus premiou sua fé. É verdade. Foram jovens de fé. Agora, o rei Nabucodonosor deu uma outra oportunidade. Olha, eu vou mandar tocar de novo a música. Eu vou pedir que a orquestra recomece. Isso era tempo, né? Estava no momento de adoração ali. E aí ele recomeça o serviço da música de novo com a orquestra. E ela chegou a tocar toda a música. Qual foi a reação daqueles jovens ali, pastor? E o texto diz ainda que ele agrega um aquecimento maior, fora do que era o comum. Aquece a fornalha ainda mais, né? Dando a intenção de que a situação ia ficar mais exigente e mais perigosa ainda, né? Eu gostaria de pontuar aqui algumas coisinhas, pastor, olha só. Claro. Como falei, ele é um texto que ele sugere o pano de fundo para Apocalipse 13, de que, nota como o pastor Pablo Rothman leu aí, é sempre uma repetição. Você não faz caso dos meus deuses e nem adora a minha imagem, a imagem que levantei. Então você tem deuses e imagem. Essa ideia é repetida pelo menos 2 vezes. Então você tem deuses e uma imagem levantada desses deuses. Em Apocalipse 13, você tem a besta que sobe do mar, que é golpeada de morte, a ferida é restaurada, e uma imagem dessa besta levantada, uma imagem que exige adoração,
Se a adoração não acontecer, vai haver uma pena de morte a custo da vida. E tem também o número 6, né, que em Daniel, aí no capítulo 3, as medidas da estátua se expressam em 6. 60 de altura por 6 de largura. E lá o Apocalipse 13, os 666. Aqui em Daniel nós temos a expressão de uma medida humana exigindo dos homens que divinizem essa imagem. A divinização de uma ideia humana se expressa em números de 6, 60 de altura, 6 de largura. Lá em Apocalipse 3 nós teríamos uma exageração disso. Uma medida humana que vai estar envolvida com a nossa subsistência, compra e venda, que se expressa no número 6, 666. Mas é uma medida humana tentando atingir um status de divino. O que é que nós devemos fazer frente a isso? Ter uma fé alimentada como os 3 meninos tiveram. É a única maneira de não se curvar diante da estátua de ouro, a imagem da besta nos últimos dias. A única maneira de não se prostrar é ter o convívio de vida com Deus que os 3 colegas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram com o Deus verdadeiro. É a única maneira que nos vai dar segurança de não nos curvarmos diante de uma eventual tentativa humana. Como eles não adoraram, o rei mandou que eles fossem lançados na fornalha. Aí chegamos à fornalha, pastor. Eles experimentaram a ira do rei. A ira do rei, exatamente. Como aqueles que não receberem a marca da besta vão experimentar a ira da besta. Mas o desfecho, graças a Deus, é a vitória. Quem experimenta a ira da besta não vai experimentar a ira de Deus. Exatamente. Vai experimentar o favor de Deus. Exatamente. Nesse momento, a Bíblia não diz por que Daniel não estava com eles ali, né? Estavam só os 3 jovens ali, não é? O texto sugere que, o texto capítulo anterior, Daniel permaneceu na corte do rei. Isso, ele permaneceu na corte. Os outros rapazes foram firmes. Eu creio que se Daniel estivesse junto, ele seria também. Mas Daniel vai ter sua prova um pouco depois. Isso, exatamente. A prova de Daniel vem depois. E eles são lançados naquela fornalha. E morreram instantaneamente. Foi isso, pastor Pablo? Não. Não? Os que morreram foram os que os lançaram. O que diz o texto bíblico? Diz o texto que as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles caíram. Interessante que a pessoa que viu, o primeiro foi Nabucodonosor, viu alguém muito especial, que havia um quarto homem, diz, veio 4 homens soltos, e o texto é muito especial, não diz só que estão livres, diz que estão disfrutando, estão passeando. Diz o texto de uma maneira irônica, de um Deus que aí no momento mais difícil, estão passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Agora, que interessante, o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ele viu que era alguém especial que estava ali. Ou seja, esse foi um testemunho para todos, mas especialmente para Nabucodonosor. Exatamente, exatamente. Que testemunho lindo, né? Que jovens. Eles não eram velhos, eles eram relativamente jovens, né? E firmes, com uma firmeza de caráter tão grande. É algo admirável, né? E o pastor falou outras vezes, é algo que eles já foram fiéis em coisas pequenas de cada dia em sua vida anterior. Quando chegou a prova forte, agora, eles já estavam acostumados a confiar em Deus, a ser fiéis nas pequenas coisas, e agora foram fiéis neste momento final. Eu acho que isto é uma experiência para nós, porque, lembra, todo isto que passa na primeira secção de Daniel são coisas que nos têm que ajudar para enfrentar o que vem da secção profética, toda essa luta final contra o povo de Deus, onde vamos a passar por situações onde vamos ter que mostrar nossa fidelidade. Mas hoje temos que ser fiéis, porque senão, quando chega um momento difícil, vamos a deixar tudo, vamos a deixar Deus, vamos a deixar... Eles não, porque já estavam acostumados a amar a Deus, a servir a Deus. Exatamente. Diariamente nós somos convidados, né? A abandonar o nosso estilo de vida e adotar outros estilos que Deus não aprova dentro da palavra, né?
mas nós somos convidados pelo exemplo desses jovens a permanecermos fiéis. Talvez você esteja passando por grande luta na sua vida, uma grande prova. Pegue tudo aquilo que a gente falou. Deus não vai permitir que você seja tentado acima daquilo que você suporta, como disse o pastor Pablo. Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Confie, faça a vontade de Deus, decida ser fiel. É tudo que Deus deseja para a nossa vida, para a sua vida, para que a gente tenha vitória, sejamos realmente cristãos vitoriosos nas pequenas coisas e nas grandes coisas também, né? Uma coisa dessa aqui é muito grande, mas eles tinham sido fiéis já nos pequenos detalhes, né? Por isso que Deus havia feito tudo o que fez por eles. Bom, meus amigos, nosso tempo está indo embora, né? E nós precisamos ir para mais um intervalo. E no próximo bloco, nós vamos estudar justamente sobre este quarto homem que estava com esses jovens na fornalha e qual é o segredo para uma fé vitoriosa. Não saia daí, nós voltamos já. De volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. E estamos com um tema fantástico nessa temporada, nesse trimestre, estudando o livro de Daniel. E nessa semana, um ponto fundamental aqui, quando Nabucodonosor faz um convite à adoração aos jovens hebreus, eles não negam a sua fé e decidem não adorar aquela imagem de ouro e aquela estátua de ouro, são jogados na fornalha e não morrem. O pastor Pablo estava falando agora há pouco, pastor Pablo, que um quarto homem apareceu no meio da fornalha e andava ali com eles. Quem era esse quarto homem, segundo o nosso manual de estudos? O texto fala que Nabucodonosor diz que é filho dos deuses. O sea, ve como alguien, una pessoa divina. Nós pensamos que é o Cristo pré-encarnado. Já Cristo apareceu em vários momentos nos relatos do Antigo Testamento, e neste lugar ele está aí perto de estes homens que confiaram nele. Olha só, a sua visão também, pastor, sobre esse quarto homem, conforme a Bíblia e o Manual de Estudos falam. Ok. O Nabucodonosor, que ele menciona ele como sendo semelhante ao filho dos deuses, né? Que na perspectiva de Nabucodonosor, a expressão que ele usa, o filho dos deuses, é alguém que compartilha da natureza dos deuses. Ser filho de um Deus homem, é Deus. Filho de um homem é compartilhar a natureza de um homem. Filho dos deuses, de Deus, compartilhar da natureza de Deus, nesse modo assim, análogo, alguém que não é simplesmente um homem. Eu vejo alguém diferente no meio do fogo, né? Eu vejo alguém diferente com eles. E o texto é interessante que num dos seus detalhes, diz que os elementos utilizados para amarrar os hebreus foram esses elementos que se queimaram. Tipo cordas, algo assim. Entretanto, a vestimenta deles, um fio de cabelo, nada. Tudo absolutamente conservado, protegido, e eles caminhando por entre as chamas do fogo, né? Eu quero guinchar um pouquinho aqui o último elemento mencionado no bloco anterior. Como é que eles conseguiram ser o que foram e permanecer nessa prova de fogo? Evidentemente, ninguém constrói um edifício altaneiro colocando no vácuo, flutuando. Antes daquela coisa altaneira acontecer e ser percebida, primeiro veio uma base. É a base onde vai se estabelecer ali as colunas e as paredes em que a coisa grande vai se revelar. Então, a fé desses meninos, nesse momento, se revela altaneira porque antes teve uma base. Teve um alicerce em que foi sendo construído, e quando chegou um desafio grande, estava bem estabelecida.
não tinha como eles se revelarem inseguros nesse dado momento, né? A gente volta àquele ponto que você já tinha falado num outro programa, falou também, o pastor Pablo falou agora há pouco. A vitória não veio do nada. Isso. Eles foram se preparando nas pequenas vitórias e às vezes a gente não dá importância a uma tentação, a uma proposta de Satanás na sua vida, mas é buscando essas vitórias em Cristo a cada dia que você vai se fortalecendo, né? Assim é o atleta, e quanto mais ele treina, mais capacitado ele está, né? E muito importante, as promessas bíblicas. Eu acho que eles estudavam muito a Bíblia quando estavam com seus pais, Claro. mas também em Babilônia, acho que eles tinham sua vida religiosa, e seguramente lembraram uma promessa que eles leyeron, de Isaías 43. Mire qué linda promesa, verso 2. Dice, cuando pasares pelas aguas, fala Deus, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te sumergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Para llegar a esa fe, no es solamente orando, orando y leyendo a palavra de Deus. A palavra de Deus faz que a fé possa crescer. Sim. E nestes momentos difíceis, de algum momento, Deus, se quer salvar-nos, Ele vai poder, porque Ele prometeu. Eles creem na promessa de Deus. Que maravilha, né? Quando o Firmeza. quadro ficar desafiador, quando o quadro sugerir angústia, sugerir abandono, desamparo, esquecimento, que Deus esqueceu, é continuar perseverante, continuar firme, porque talvez é nesse momento difícil, tenso, que nós teremos a alegria de ver o quarto homem também ao nosso lado. Amém. O que foi melhor para eles? Não enfrentar essa prova, Deus, porque Deus está permitindo isso. Já pensou se Deus não permitisse essa prova, teríamos acesso a essa história hoje? Exatamente. Teríamos acesso a esse episódio que aconteceu em que o divino veio ao humano aqui e se revelou o protetor. Ele não livrou da fornalha, mas continuou com eles em meio à fornalha, não fazendo a fornalha destruí-los, né? Não permitindo a fornalha destruí-los. Será que eles ficaram chateados com Deus por deixar acontecer isso, tendo tido essa experiência depois? Exato, exatamente. Então, quando o quadro apertar para nós, provavelmente esse quadro seja o veículo usado por Deus para dizer, eu estou com você aqui. Exatamente. Eu estou com você aqui. Pois não, pastor. Estava pensando, quando o pastor falava, temos outro caso na Bíblia muito forte, o caso de Jó. Jó passou por uma experiência muito difícil. E disse, antes eu havia ouvido de Deus, depois que ele passa toda essa experiência e ele continua confiando em Deus, Deus se revela mais e diz, agora meus olhos te viram. Então, muitas vezes passamos por situações difíceis. O texto de Daniel nos diz, continuemos, Deus quer se revelar ainda mais. E há uma tendência nossa, humana, de quando estamos sendo provados, da gente meio que perder as forças e perde até a vontade de continuar lutando. Claro, dependendo da gradação aí desse problema. E essa história mostra para a gente que a gente não pode se desanimar nunca, né? É continuar caminhando, firme ao lado de Cristo, fazendo a vontade de Deus, porque esta é a vontade que Ele tem para cada um de nós, né? E Cristo disse, esse mesmo Cristo que estava aqui, Ele disse quando Ele partiu a los céus, Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até o fim. Então, é um Cristo real que quer ser uma ajuda, um companheiro de nós, em nosso caminhar de cada dia, ainda nos momentos difíceis. Exatamente. Tem um texto aqui do livro Profetas e Reis, da escritora norte-americana Ellen White, que, inspirada por Deus, ela diz, o Senhor não esqueceu os seus. Sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador se lhes revelou em pessoa e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam o seu poder de consumir.
Então, é o fogo da provação. Se a gente está com Deus, anda com Deus, Deus vai fazer a mesma coisa conosco, com seus filhos, né? Com certeza. Isso não significa ausência de sofrimento, ausência de provas, mas de vitória, né? Esse é o ponto. A ausência de problemas não existe, mas a vitória sim. Pessoas dizem, mas você está passando por tantos transes aí, rapaz, a sua fé parece que ela não existe, não. Acho que você não tem fé, né? Como é que você é fiel e está acontecendo isso com você? Penso que ter fé, ser fiel, ter fé, é viver blindado contra qualquer coisa inusitada e não agradável, né? A gente vê que o que é fé, conforme o texto bíblico. Eu fico impressionado nesse momento aí com essa história e vemos que a fé não os livrou da prova do fogo, mas a fé se revelou como o veículo que deu para eles força de enfrentar o fogo e ter a visita, né? Real, tangível ali do Deus da fé deles. Sim. Em Hebreus, o que é fé? A gente lê em Hebreus, fé, pela fé, capítulo 11 de Hebreus, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício, e Abel foi morto. Então, pela fé, Abel morreu. Verso 5. Pela fé, Enoque viveu e foi trasladado. Olha só. Um morre, o outro é morre, trasladado. o outro viveu. Pela fé, Noé fez o que fez, construiu uma arca, foi divinamente instruído. Pela fé, Abraão saiu e andou. Viveu, não viu o cumprimento imediato da promessa, saudou de longe. E o texto bíblico diz que pela fé, alguns viram promessas, muros ruírem. Pela fé, o mar vermelho se abre. Então, a fé dá para alguns o privilégio de ver o milagre acontecer. Alguns recebendo da morte os seus entes queridos, diz o texto. Então, a fé favorece, tem respostas positivas. A fé nos dá força para enfrentar situações que são negativas. E em Hebreus, no capítulo 11, que é esse capítulo que tem uma forte ênfase de exemplos de vida de fé, eu fico muito atraído pelo que diz os versículos 36, 11 e 36. Pela fé, outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles tiveram bom testemunho por sua fé, mas não tiveram a promessa concretizada neles de entrar na cidade santa, né? E aí o texto termina no 40 aqui. Eles não entraram na terra da promessa, 40, por Deus ter provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí eu fico boquiaberto. Essa fé de enfrentar o fogo, como tem aqui em Hebreus, que implica os meninos lá, alguns sendo mortos, outros sendo libertos, mas a fé que o texto bíblico diz que essas histórias ainda não estão absolutamente perfeitas, porque Deus vai aperfeiçoar em nossas vidas. Ou seja, a nossa vitória, a vitória deles não vai ser completa se a gente também não se tornar vitorioso Existem hoje. vitórias de fé reservadas para nós que são semelhantes e mesmo superiores a essas experiências do passado. E aqui então é onde vai a motivação de minhas orações sempre. Senhor, me faz viver essa história, me faz ver essas experiências e que esse texto se cumpra na minha vida, em minha família e naqueles que estão à minha volta. Que o Senhor faça isso acontecer. O segredo de uma fé vitoriosa, pastor Pablo, seria esse então? Seria isso. É viver uma vida diariamente com Deus, andar com Ele, quer seja no momento bom ou ruim, estar tomando decisões para permanecer ao lado dele. O caso é o caso de Enoque. Enoque caminhou com Deus. E isso significa em cada momento, não somente quando vou a fazer culto. Cada momento estou em comunhão com Deus.
muito importante é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz que minha fé, minha confiança pode crescer. E hoje estamos num mundo muita atividade, temos pouco tempo para a palavra de Deus, por isso nossa fé não cresce. Podemos estar orando e indo à igreja, mas se não damos tempo para, como os hebraicos, me imagino que eles davam tempo para ler sua Bíblia, nossa fé vai ficar aí. Então, e o outro é a oração. A oração é muito importante, me permite estar nessa comunhão com Deus. Não é fácil, mas temos aqui o exemplo destes homens de Deus que venceram por essa fé, essa confiança. Amém, amém. Louvado seja Deus, que você e eu sejamos vitoriosos também, que esse exemplo dos jovens hebreus possa ser também a realidade da sua vida e que em breve, quando Jesus voltar, estejamos sendo chamados para vivermos a eternidade com o Senhor Deus. Pastor Israel, muito obrigado. Foram 4 semanas, hein? 4 semanas. Olha, intensas. Obrigado. Muito grande para nós. Muito obrigado. Pastor Pablo, da mesma forma. Foi uma alegria. Muito obrigado. Programa. Que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Abençoado. Tá? Que Deus Amém. possa frutificar o ministério de vocês. Obrigado pela audiência. Na semana que vem, com outros convidados, estaremos aqui mais uma vez com vocês.